Olá a todos, preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar num dos assuntos mais misteriosos do universo: buracos negros. É isso aí. Buracos negros são realmente fascinantes, né? Um daqueles temas que, quanto mais a gente estuda, mais perguntas surgem. Sem dúvida. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem nada menos que as ideias de Stephen Hawking, um dos maiores gênios da física moderna, né? Exatamente. As descobertas e teorias de Hawking revolucionaram a nossa compreensão sobre buracos negros. Mas antes da gente se aprofundar nas teorias, vamos começar do básico. Uhum. O que define um buraco negro? Bem, basicamente, um buraco negro é o que resta depois que uma estrela gigante colapsa sob a sua própria gravidade. Tipo, a estrela implode. Isso. Imagina só. Toda a massa da estrela concentrada num único ponto infinitamente denso. E essa densidade cria uma força gravitacional tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Nossa, é como um ralo cósmico, sugando tudo que se abraça-me demais, né? É uma boa analogia. E falando em ser sugado, me explica melhor essa história de espaguetificação. É verdade que seríamos esticados como um espaguete se caíssemos em um buraco negro? A ideia básica é essa. A espaguetificação acontece por causa da diferença na força gravitacional em diferentes pontos de um objeto. Se você estivesse caindo em direção a um buraco negro, com os pés para baixo, seus pés, por estarem mais próximos do centro gravitacional, sentiriam uma força muito maior do que a sua cabeça. Então a gente seria esticado tipo um chiclete. Exatamente. Mas é importante lembrar que a intensidade desse efeito depende do tamanho do buraco negro. Ah, entendi. Então o tamanho do buraco negro influencia. Sim, em buracos negros menores, a diferença na força gravitacional seria tão extrema que você seria espaguetificado antes mesmo de chegar ao horizonte de eventos. Horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto de não retorno. A partir dali, nada escapa, nem a luz. Nossa, que bizarro. Então eu sei que em buracos negros maiores, a gente poderia atravessar o horizonte de eventos. Superviver, talvez. Em buracos negros supermassivos, como o Sagittarius A, que fica no centro da nossa galáxia, a diferença na força gravitacional no horizonte de eventos não seria tão intensa. Ufa, que alívio. Mas se nada escapa de um buraco negro, como a gente sabe tanto sobre eles? Boa pergunta. A gente observa os efeitos que eles exercem no ambiente ao redor. Por exemplo, a gravidade de um buraco negro distorce o espaço-tempo ao seu redor, curvando a trajetória da luz que passa por perto. Então a gente consegue ver a luz sendo curvada por um buraco negro. Sim, esse efeito é chamado de lente gravitacional. Os astrônomos usam esse efeito para detectar buracos negros. Incrível. E tem mais alguma coisa que a gente pode observar? Sim, a matéria que está sendo sugada por um buraco negro forma um disco de acreção ao redor dele, girando em velocidades absurdas e emitindo radiação. Radiação? Tipo raios X. Exatamente. É. Essa radiação pode ser detectada por telescópios. Nossa, quanta coisa a gente consegue observar, mesmo sem ver o buraco negro diretamente, né? É verdade, os buracos negros são objetos fascinantes. Mas me diz uma coisa, você mencionou antes o horizonte de eventos, né? Aquele ponto de não retorno. O que acontece quando algo cruza essa fronteira? A informação sobre esse objeto é simplesmente apagada do universo. Essa é uma questão que intriga os físicos há décadas e nos leva ao famoso paradoxo da informação. Paradoxo da informação. A física clássica nos diz que, uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, a informação sobre esse objeto é perdida para sempre. Mas, peraí, e a física quântica? Ela não diz que a informação não pode ser destruída. Exatamente. E aí que está o paradoxo. Temos um conflito entre a física clássica e a física quântica. E como a gente resolve esse conflito? Bem, essa é uma longa história. E para entender a solução proposta por Stephen Hawking, a gente precisa se aprofundar um pouco mais na física dos buracos negros. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. É isso aí. Fiquem ligados para a segunda parte do nosso Deep Dive, onde vamos continuar explorando os mistérios dos buracos negros. Pois bem, de volta ao nosso deep dive sobre buracos negros. A gente parou naquela questão. Será que, assim como a informação, a gente também conseguiria escapar de um buraco negro? É? E se sim, para onde a gente iria? A ideia de usar um buraco negro como um portal, tipo, para outra dimensão ou até outro universo, nossa, é de pirar a cabeça. Pois é, né? Para explorar essa possibilidade, a gente precisa mergulhar num conceito ainda mais intrigante. Buracos de minhoca. Buracos de minhoca. Que nome curioso. O que são exatamente? São como túneis, sabe? Conexões no espaço-tempo que, em teoria, poderiam ligar dois pontos distantes no universo, ou até mesmo universos diferentes. Tipo um atalho cósmico. Isso. Imagina dobrar uma folha de papel ao meio e fazer um furo atravessando as duas camadas. Esse furo seria um análogo a um buraco de minhoca, conectando dois pontos distantes na folha. No caso do espaço-tempo, esse furo ligaria pontos distantes no universo ou até mesmo
universos paralelos. Caramba. Mas essa ideia de buracos de minhoca não é só coisa de ficção científica. Existe alguma base teórica para isso? Sim, sim. As equações da teoria da relatividade geral de Einstein, acredite se quiser, permitem a existência desses buracos de minhoca. Sério. Então a gente poderia, teoricamente, usar um buraco negro como um portal para viajar pelo universo. Teoricamente, sim. Mas tem um porém. Qual? A gente ainda não observou nenhum buraco de minhoca. A existência deles é puramente teórica, por enquanto. Ah, tá. E mesmo que eles existam, a gente ainda teria o problema da espaguetificação, né? Aquela força gravitacional esmagadora. Exatamente. A maioria dos modelos teóricos de buracos de minhoca prevê que eles seriam instáveis e colapsariam rapidinho, sabe? A passagem seria impossível. Puxa, que pena. Então não tem jeito. Nenhuma esperança de usar buracos negros como portais. Calma, Calma. calma. Alguns cientistas acreditam que um tipo especial de matéria, chamada matéria exótica, poderia ser a chave para estabilizar esses buracos de minhoca. Matéria exótica. Que nome legal. O que é isso? É um tipo de matéria hipotética, com propriedades gravitacionais, digamos, diferentes. Ela teria densidade de energia negativa, o que significa que, em vez de atrair, ela repeliria a matéria ao redor. Nossa, e como isso ajudaria a estabilizar um buraco de minhoca? Imagina que a matéria exótica agiria como uma espécie de suporte, sabe? Ela criaria uma pressão para fora, impedindo o buraco de minhoca de colapsar. Interessante. Mas essa matéria exótica, ela realmente existe. Já encontraram alguma evidência? Por enquanto é só teoria. A gente ainda não tem nenhuma evidência conclusiva da existência da matéria exótica. Mas quem sabe, né? A ciência está sempre avançando, sempre descobrindo coisas novas. Verdade? Mas enquanto a gente não encontra essa matéria exótica e desvenda os segredos dos buracos de minhoca, acho que vale a pena voltar para aquele paradoxo da informação. Ele ainda tem muito a nos ensinar sobre os buracos negros, né? Com certeza. O paradoxo da informação não é só um problema de física, é também um problema filosófico. Ele nos leva a questionar a própria natureza da realidade, a relação entre o observador e o observado. Nossa, que profundo. Mas o que a informação tem a ver com a natureza da realidade? A informação está em tudo no universo, sabe? Ela define a identidade e o estado de cada partícula, de cada átomo, de cada estrela, de cada galáxia. Se a informação pode ser perdida num buraco negro, isso significa que parte da história do universo pode ser apagada para sempre. Seria como se arrancasse uma página do livro do universo. Exatamente. E isso violaria um dos princípios mais básicos da física, a conservação da informação. A física nos diz que a informação não pode ser destruída, apenas transformada. Como Stephen Hawking lidou com esse paradoxo? Ele não propôs que a informação é codificada na radiação Hawking. Sim, ele propôs isso. E essa proposta abriu um novo leque de possibilidades e desafios. Se a informação é codificada na radiação Hawking, teoricamente a gente poderia decodificá-la e recuperar a informação sobre o que foi engolido pelo buraco negro. Tipo, seria como remontar um quebra-cabeça. É uma boa analogia, mas seria um quebra-cabeça cósmico com trilhões de peças espalhadas por todo o universo. Nossa, que desafio. Mas digamos que, hipoteticamente, a gente conseguisse decodificar a radiação Hawking. Que tipo de informação a gente poderia extrair? A gente poderia saber a história de tudo que foi engolido pelo buraco negro, desde a sua formação até o presente momento. Seria como ter acesso a um arquivo cósmico. Incrível. Mas além da história da matéria, a gente conseguiria descobrir algo sobre o próprio buraco negro, sobre o que acontece lá dentro. Quem sabe? Talvez a radiação Hawking contenha informações sobre a singularidade, aquele ponto de densidade infinita no centro do buraco negro. Aquele lugar onde as leis da física como a gente conhece se quebram. Exatamente. A radiação Hawking pode ser a chave para desvendar os maiores mistérios do universo. Estudar essa radiação é uma das áreas mais promissoras da física hoje em dia. É muita coisa para processar. Mas ainda tem mais, né? A gente ainda não terminou o nosso mergulho. Isso mesmo. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas implicações filosóficas do paradoxo da informação e discutir como a física dos buracos negros impacta a nossa visão do universo e do nosso lugar nele. E aí, prontos para a última parte do nosso Deep Dive sobre buracos negros. Nas partes anteriores, a gente ignorou a física, a espaguetificação, a radiação Hawking, até a possibilidade de buracos de minhoca. Mas agora, para finalizar, vamos mergulhar num território ainda mais profundo. As implicações filosóficas de tudo isso. É isso aí. Depois de toda essa conversa sobre física, gravidade, informação, minha cabeça precisa de um tempinho para processar tudo, sabe? O que a física dos buracos negros nos revela sobre a natureza da realidade? Boa pergunta. O estudo dos buracos negros nos leva a questionar alguns dos pilares do nosso entendimento sobre o universo. A natureza do tempo, a causalidade, o determinismo. Falando em determinismo, lembrei de uma história que li sobre o Laplace, um físico francês. Ele imaginou um demônio que, conhecendo a posição e a velocidade de todas as partículas do universo, poderia prever o futuro com precisão absoluta. Ah, sim, o demônio de Laplace. É uma ótima ilustração do determinismo clássico.
A ideia de que o universo é como uma máquina perfeita, onde cada evento é predeterminado. Mas a física dos buracos negros meio que bagunça essa visão, né? Como assim? De que forma os buracos negros desafiam o determinismo? Pensa comigo. Se a informação é realmente perdida dentro de um buraco negro, como alguns acreditavam antes da proposta do Hawking, isso significa que o futuro não é completamente determinado pelo passado. Seria como se o destino do universo fosse em parte aleatório, tipo um jogo de dados cósmicos. É uma boa analogia. Mas aí entra a proposta do Hawking, né? A informação codificada na radiação Hawking meio que traz de volta a possibilidade de um universo determinista. Então a radiação Hawking não só resolve o paradoxo da informação, como também coloca ordem no universo. Em certo sentido, sim. Mas é importante lembrar, decodificar essa radiação seria uma tarefa absurdamente complexa, talvez até impossível na prática. Parece que o universo gosta de guardar seus segredos às 7 chaves. Mas, voltando ao determinismo, se o universo é realmente determinista, isso significa que não temos livre-arbítrio, que todas as nossas ações já estão predeterminadas. Olha, essa é uma questão filosófica muito profunda debatida há séculos. A física dos buracos negros adiciona uma nova camada de complexidade ao debate, mas não oferece uma resposta definitiva. Cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Verdade, é um mistério que provavelmente vai continuar nos intrigando por muito tempo. Mudando um pouco de assunto, o que a física dos buracos negros nos diz sobre o tempo? A teoria da relatividade geral de Einstein nos ensina que o tempo não é absoluto, ele é relativo. E a gravidade distorce o tempo, fazendo com que ele passe mais devagar em campos gravitacionais mais fortes. Ou seja, o tempo passa mais devagar perto de um buraco negro. Exatamente, imagina. Para um observador distante, o tempo próximo ao horizonte de evento de um buraco negro pareceria quase parar completamente. Nossa, que doideira. Então a gente poderia viajar no tempo usando um buraco negro. Teoricamente, sim. Essa é a ideia da dilatação temporal gravitacional. Mas, atenção, essa viagem no tempo seria só para o futuro, não para o passado. Ah, tá. Então, nada de voltar no tempo para mudar o passado. Pelo menos não com a física que a gente conhece hoje. A viagem no tempo para o passado violaria a causalidade, o princípio de que a causa sempre precede o efeito. Poxa, que pena. Mas ainda assim, a possibilidade de viajar para o futuro é fascinante. Mas voltando aos buracos negros, o que mais eles podem nos ensinar sobre o universo? O estudo dos buracos negros nos leva a questionar os limites do nosso conhecimento, sabe? E a buscar novas teorias que expliquem os fenômenos mais extremos do cosmos. A busca por uma teoria unificada da física, que combine a relatividade geral com a mecânica quântica, é um dos grandes desafios da ciência moderna. E os buracos negros são um laboratório natural para testar essas teorias. É incrível como um objeto tão misterioso e aparentemente destruidor pode nos ensinar tanto. E pensar que, por muito tempo, os cientistas viam os buracos negros só como uma curiosidade matemática. Pois é, a ciência está em constante evolução e novas descobertas podem mudar completamente a nossa visão do cosmos. O estudo dos buracos negros é um exemplo perfeito disso. A busca pelo conhecimento nos leva a expandir os limites da nossa imaginação e a desvendar os segredos mais profundos da natureza. Que inspirador! E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso Deep Dive sobre buracos negros. Esperamos que você tenha curtido a viagem e que tenha saído daqui com a cabeça cheia de novas ideias. Com certeza. Agradecemos por terem mergulhado com a gente nesse mundo fascinante dos buracos negros. Continuem explorando, continuem questionando, continuem buscando conhecimento. O universo está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas.